Jonas, que fala que a PF concluiu que as mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips foram por vingança. E indiciou o traficante Colômbia como mandante dessas mortes. Nos conte tudo, por favor. Eli Jonas, bom dia. Oi, Elisa, ótimo dia para você, quem está acompanhando o Live CNN nessa nova semana. Esse caso do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips é muito simbólico para o Brasil também. Algumas investigações, algumas autoridades até comparam com o caso Marielle, guardadas as suas proporções, obviamente, mas por conta dessa criminalidade, o crime organizado tentando silenciar uma pauta como essa. Inclusive, nesse relatório final da Polícia Federal, tem essa declaração que a PF diz que as mortes foram em decorrência das atividades fiscalizatórias promovidas por Bruno Pereira na região. Qual região? A terra indígena Vale do Javari, em Atalaia do Norte, no Amazonas. Essa morte, esse duplo assassinato tão cruel e bárbaro que chocou o Brasil e muitos países do mundo, foi em 5 de junho de 2022 e a Polícia Federal começou já a investigação. E nesse tempo, todo esse período, 9 pessoas foram indiciadas por esse duplo homicídio. Entre elas, o mandante do caso, de acordo com a Polícia Federal, chamado de Colômbia, que é o Rubens Vilar. Ele já havia sido indiciado em janeiro do ano passado, mas nesse relatório final que a PF enviou à Justiça Federal e também ao Ministério Público Federal, a PF reforça esse indiciamento do mandante do crime e diz que foi por vingança, porque o indigenista Bruno Pereira atuava na região denunciando os casos de garimpo e os crimes contra os indígenas também. E o jornalista britânico Dom Phillips estava na região acompanhado de Bruno, fazendo reportagens também para a Europa, mostrando como que o crime organizado estava atuando nessa região. 2 anos de investigação, o mandante indiciado está preso, 9 pessoas indiciadas ao longo dessa investigação, também nesse relatório final, não só o mandante, mas os executores, pelo homicídio e pela ocultação dos corpos da vítima. A gente lembra que houve até um trabalho muito difícil para encontrar essas pessoas e alguns pescadores da região ajudaram a Polícia Federal, a FUNAI, também a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a achar essas pessoas, essas vítimas, esses 2, um brasileiro e um britânico. E para finalizar, a gente lembra que a gente entrevistou a viúva do Bruno Pereira no ano passado, ela já falava sobre o crime organizado, já suspeitava do crime organizado atuando nesse caso. Então a PF fecha o caso, finaliza com essa declaração que foi por vingança, reforçando a suspeita da viúva do Bruno. Elisa.